Tá? Agora, olha só que coisa interessante. O que é a sola escritura? Né? O somente a Bíblia. Significa que eu só posso usar o que está escrito na Bíblia. Não é isso? Só vale o que está na Bíblia. Vou pegar essa aqui, que essa daqui é de São Jerônimo. Né? Só vale o que está na Bíblia. É isso? É isso. Tá. Primeira pergunta. Quem deu a Bíblia para você? Como que essa Bíblia chegou na sua igreja? Ah, o pastor comprou ali na Sociedade Bíblica. Tá, mas como que essa Bíblia chegou na mão da Sociedade Bíblica? Ah, pela Igreja Católica. Né? Ah, não chegou pela Igreja Católica, porque não, a Igreja Católica tem 7 livros a mais na Bíblia. Né? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Ou será que é dele que tem 7 a menos? Né? Então tá. Como que essa Bíblia chegou para você? Lutero reconhece isso. Se não fosse pela Igreja Católica, nunca a Bíblia teria chegado na mão deles. Tá? Poucas pessoas conhecem essa passagem de Lutero. Tá? Por isso que é importante estudar. Tá aqui. Né? A sua tem 7 livros a menos que a minha, que tem 7 livros a mais, segundo você? Então tá bom. Qual é a Bíblia, né, que Jesus usava? Né? Era a Bíblia que tinha 7 livros a mais ou a Bíblia que tinha 7 livros a menos? Ah, Jesus não falou que Bíblia que ele usava. Poxa, mas para você não é importante usar somente os livros que Jesus usava? E se eu falar que não existia uma Bíblia até o século IV? O que é a Bíblia, na verdade? A Bíblia, ela é uma biblioteca de livros, não é isso? São vários livros aqui dentro, né? Entre 2 capas. Né? Quantos livros tem aqui dentro? 72 livros, ou 73 segundo a outra numeração. 72 ou 73, depende se eu conto o capítulo 6 de Baruque como o livro de Baruque ou como carta de Jeremias. Tá? Mas tudo bem, tem 73 livros aqui dentro. Tá? Ah, a minha só tem 66 livros, tudo bem. Quem colocou isso aqui dentro para você? Foi apenas no século IV. Ou seja, os primeiros cristãos do século I, II, III e início do século IV não souberam o que é uma Bíblia. Era rolo. Era tudo rolo. Tudo rolo manuscrito. Certo? Então, como é que eles poderiam simplesmente chegar e saber o que era e o que não era? Quantos já ouviram falar de apócrifos, não é isso? Quantos livros apócrifos existiam nos 3 primeiros séculos do cristianismo? De evangelhos, existiam mais de 15, fora esses 4 aqui. Certo? Agora, para estar aqui dentro da Bíblia, significa que houve uma autoridade externa à Bíblia para falar, olha, o que vale são os livros A, B, C, D, E, até chegar no 73. Ó, os livros do Antigo Testamento são esses 46. Os livros do Novo Testamento são esses 27. Certo? Ah, mas teve algum padre da igreja que falou que estes 7 livros que vocês têm a mais aqui não deveriam constar lá. É verdade, teve mesmo. Agora, quando é que ele falou, algum deles falou isso? Em 2 ocasiões. Ou ele estava citando qual eram os livros do Antigo Testamento que eram aceitos pelos judeus, não significa que ele não aceitava, entendeu? Ou então ele estava citando como opinião pessoal. E quando é que a opinião pessoal sai de voga? Quando existe o magistério, quando há uma reunião de bispos unidos ao Papa que fala, olha, os livros são esses aqui. É isso? Então nós temos o Concílio de Cartago, do século IV, e o concílio de Hipona, de Santo Agostinho, né? Que descrevem quais são os 46 livros do Antigo Testamento e quais são os 27 livros do Novo Testamento. E se eu for considerar qual era o livro que Jesus e os apóstolos usavam,
basta eu ler as citações do Antigo Testamento da forma como são citadas no Novo Testamento. Então, a Virgem Maria é virgem? Sim ou não? Sim. Sim, tá? Como é que o Antigo Testamento hebraico cita o nascimento de Cristo? Como a jovem conceberá. Eis que a jovem conceberá. Como é que o Novo Testamento cita? Eis que a virgem conceberá. Então, qual é a visão que devemos ter? Vale a opinião dos judeus ou vale a opinião da igreja? A opinião, entre aspas. Qual que vale? Somos cristãos, não é isso? Qual que vale? Vale a opinião da igreja. Tá bom, mas olha, tudo bem, eu concordo que tem que citar dessa maneira, mas o fato é que não consta os 7 livros ali. Não consta os 7 livros ali. Tá bom. Por que foi citado dessa maneira? Porque o Novo Testamento foi escrito em que língua? Foi escrito em grego. E a Bíblia do Antigo Testamento foi escrito em que língua? Em hebraico e aramaico. É isso? Só que os evangelistas citam conforme o hebraico e o aramaico? Não, citam conforme a tradução da Septuaginta. A tradução feita do final do século III até mais ou menos início do século I. Tá? Que foi feita no Egito, em que língua? Em grego. Os apóstolos, quando saíram para pregar, eles precisavam pregar fora da Palestina, não é isso? Eles usaram qual Bíblia? A hebraica? Não, a grega, a tradução grega. É lá que consta que eis que a virgem conceberá. Da Septuaginta. Exato. É lá que é citado assim. E essa Bíblia, essa tradução hebraica, ela acrescenta os 7 livros. Aliás, essa tradução grega, ela acrescenta os 7 livros. Então, qual foi, digamos que, a Bíblia, os rolos que os apóstolos receberam? A da Septuaginta, que conta com todos os livros, inclusive esses 7 também. E a igreja só foi definir exatamente o que era a Bíblia 4 séculos depois, seguindo o quê? A Septuaginta também. Agora, olha que coisa interessante. Se eu pegar a Bíblia protestante e pegar a Bíblia católica, eu tenho o cânon hebraico. É isso? Eu tenho somente aqueles 39 livros que constam na Palestina. Quando é que os judeus definiram os 39 livros deles? Foi no século I depois de Cristo. O que é que vale para a Igreja Católica? Vale o que Cristo e os apóstolos receberam. Ou seja, a Igreja recebeu uma Bíblia que era diferente daquela Bíblia que foi adotada, o Antigo Testamento adotado na Palestina. E qual foi o motivo que levou os judeus a definir a Bíblia deles, os 39 livros deles? O fato de que os outros livros deuterocanônicos, né, os livros que constam, entre aspas, a mais da Bíblia cristã, eles são claríssimos, principalmente o livro da sabedoria, em falar em relação ao Messias. Certo? Então, os primeiros judeus, eles, lá mesmo na Palestina, eles adotavam tanto o cânon hebraico quanto o cânon alexandrino, né, o da Septuaginta. Qual é a prova que eu tenho disso daí? É como, por exemplo, Santo Estevão, né, em Atos. O que Estevão faz? Ele está pregando a Jesus para os judeus, não é isso? E ele é apedrejado. Lembram disso? Então, como é que ele cita os descendentes ali de Abraão? Eles falam que foram 75. Se você pegar a Bíblia hebraica, eles falam que foi 70. Agora, Estevão foi apedrejado porque falou que era 75,
segundo a Septuaginta, pregando aos judeus da Palestina, segundo a Septuaginta, ou ele foi apedrejado porque ele estava pregando a Cristo? Repararam? A sutileza, né? Então, na Palestina, também se usava e se acreditava que a tradução era perfeita, certo? Agora, por motivos, quando o cristianismo começou a crescer, é óbvio, eles tiveram que definir também. Qual foi um dos critérios? Olha, o livro não pode estar escrito em grego. Então já tirou o livro da sabedoria daí. Já não dá para determinar quem é o Messias. Certo? Bom, acho que já avancei um pouco, né? Bom, deixa somente fazer mais 2 comentários pequenos. Esta Bíblia aqui, vocês conhecem essa Bíblia? É da editora Paulinas. Paulinas é uma editora católica, né? Só que é uma Bíblia na tradução da linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia protestante, publicada por uma editora católica, certo? E que, obviamente, traz algumas palavras de orientação e consolo, né? Sabem, ó, né? Então, naqueles momentos difíceis, né? Bom, não preciso dizer como é que eles traduzem, né, as palavras do anjo para Maria, né? Isso aí vocês já podem imaginar, né? Deixa eu ver aqui. A tradução dessa parte de Lucas, da saudação, né? A saudação. Na Bíblia do Senhor Jeová é uma coisa engraçada, né? Nessa parte ele segue um pouco a tradução protestante mesmo. Não, mas oi lá, olá. Oi, nunca. E aí? Não sabe que eu nunca parei para ver? Eu posso procurar para você. Procura na nova. A nova está mais interessante. Então, mas reparem o seguinte, ela tem a apresentação da CNBB. Tá? Ela tem a tradução da CNBB. Essa tem 66 livros? Essa aqui não, essa daqui tem 73. Tá? Essa aqui tem 73. Né? É a linguagem que é profunda. Isso. Né? Mas é assim, notas de rodapé, poucas notas de rodapé, né? Geralmente para chamar a atenção de conversão de medida, né? Tantos côvados representa tantos, sabe? Nada assim de mais polêmico. Isso aqui acaba sendo uma Bíblia que acaba sendo adotada por muitas cursos de primeira comunhão. Por quê? Porque é uma Bíblia barata. E ela tem diversas imprecisões. Ela tem diversas imprecisões. Quem conhece aquela revista Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão Bittencourt, né? Ele faz severas críticas, não só a essa, como também a edição pastoral, né? Que é a Bíblia da Teologia da Libertação. Eu achei aqui. Achou? Leia para nós. Olá. Olá. Beleza? Tranquilo aí? É o anjo falando. Olá, altamente favorecida. Altamente favorecida. Jeová está com você. Detalhe. Jeová é um tetragrama, né? É composto por 4 letras hebraicas, tá? Somente você vai encontrar esse conjunto de 4 letras no Antigo Testamento. O Novo Testamento não cita uma única vez, porque o Novo Testamento, seguindo a tradição da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, como é que o Antigo Testamento grego cita o tetragrama? Tá? Como Senhor. Certo? Então aqui nós vamos ter então 2 imprecisões, né? A primeira forma, né? Olá, tudo jóia? Né? Tudo jóia? E Jeová.
Né? Primeiro que o nome está errado também. O nome está errado. Você, Jeová, como as palavras em hebraico elas não têm consoante, então você acaba tendo que suprir as vogais, né, conforme você vai lendo. Só que com o passar do tempo, quando os judeus foram para o exílio da Babilônia, eles acabaram também perdendo um pouco o traquejo do hebraico. Então, eles também acabaram perdendo algumas vogais. Né? Em relação a Jeová, o que acontecia? Eles não podiam falar Jeová, porque eles temem falar o nome de Deus em vão. Então, sempre que eles encontravam o tetragrama na Bíblia, eles substituíam pela expressão Adonai, né, que significa meu Senhor. Então, quando depois eles resolveram colocar vogais, que são pontinhos nas palavras em hebraico, o que eles fizeram? Para lembrar que o leitor deve falar Adonai e não o nome de Deus, então eles pegaram as vogais de Adonai e jogaram nas consoantes. Então sempre que a pessoa está lendo ali, ele vai falar Adonai, meu Senhor. Só que na Idade Média, já no século XVI, pegaram, os cristãos mesmos, pegaram e acabaram juntando, né? E como não eram judeus, não pescaram o truque que tinha aí e acabaram chamando Javé de Jeová. Né? Então aqui nós temos essa dupla imprecisão. Aliás, eles costumam dizer que só eles que dão honra ao nome do Senhor, né? Porque eles falam Jeová, como vocês veem, né? Eles colocam até o nome de Jeová no Novo Testamento, não aparece, né? Só que eles que acabam propagando, né, o nome errado. Né? Então, aqueles que teriam o máximo zelo, na verdade, acabam tendo zelo praticamente nenhum, porque estão divulgando algo errado. Os judeus sabem pronunciar, porque assim, o hebraico foi reconstituído. Foi reconstituído. Né? Os judeus, eles sabem a pronúncia do tetragrama, não? Então, segundo estudos de linguistas, né, hebraicos, mas testemunhos do período patrístico, eles chegaram à conclusão que o nome mais próximo seria Yahvé. Yahvé. Isso, que em português seria Javé. Né? Seria... Que também não pode ser usado absolutamente, nem na liturgia. Isso, foi suprido. Né? Esse nome de Jeová, então, foi incorporado na Idade Média. Já na época, já no século 13, 14, por ali. Já no finzinho, já ali pouco antes de Lutero. Né? Agora, olha só. Isso aqui eu trouxe para mostrar para vocês. Isso aqui é um livro que eu escrevi, que tem aqui testemunhos, né, de sentenças patrísticas. Então, reúne vários textos do período patrístico, do século I até o século 8, 9, mais ou menos. Tá? Olha só que interessante este testemunho aqui que eu vou ler para vocês. E aí eu termino logo a seguir. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Tem, esse aqui tem esse aqui é o Master, tem 4.970 sentenças. Aqui. Olha só que interessante esta... Isso aqui é para ler em cima da mesa, né? Como vocês podem reparar. Olha só que interessante. Isso aqui é um testemunho do século VI. Perguntando eu, com toda a atenção e diligência, a numerosos varões, eminentes em santidade e doutrina,
Que norma eu poderia achar segura para diferenciar a verdade da fé católica da falsidade da heresia? Eis a resposta constante de todos eles. Quem quiser descobrir as fraudes dos hereges nascentes, evitar os seus laços e permanecer íntegro na sadia fé, há de resguardá-la sob o duplo auxílio divino. Primeiro, com a autoridade da lei divina e segundo, com a tradição da Igreja Católica. Ao chegar a este ponto, talvez alguém pergunte, sendo perfeito como é o cânon das Escrituras, e suficientíssimo por si só para todos os casos, olha só, a Sagrada Escritura é uma invenção do século XVI, mas aqui já começa a ser esboçado, né? Sendo perfeito como é o cânon das Escrituras e suficientíssimo por si só para todos os casos, que necessidade há de se acrescentar à autoridade da interpretação da Igreja? A razão é que, devido à sublimidade da Sagrada Escritura, nem todos a entendem no mesmo sentido, mas cada qual interpreta à sua maneira as mesmas sentenças, de modo a se poder dizer que há tantas opiniões quanto intérpretes. De uma maneira, expõe Novaciano, aqui ele vai listar os hereges daquela época, né? De uma maneira, expõe Novaciano, diversamente Sabelo, Donato, Ário, Eunômio, Macedônio. De outra forma ainda, Fotino, Apolinário, Prisciliano. De outra forma, Joviniano, Pelágio, Celestio, Nestório. Portanto, é necessário que, em meio a tais encruzilhadas do erro, seja o sentido católico e eclesiástico o que assinale a linha diretriz na interpretação da doutrina dos profetas e apóstolos. E na própria Igreja Católica deve-se procurar a todo custo que nos atenhamos ao que em toda parte, sempre e por todos, foi professado como de fé. Isso daqui já serviria para o pessoal da Teologia da Libertação. Sentença é clássica. É clássica. Em tudo que foi ensinado. Isso. Em toda parte, sempre e por todos, foi professado como de fé, pois isto é próprio e verdadeiramente católico, como diz a índole mesma do vocábulo que abarca a globalidade das coisas. Ora, obteremos se seguirmos a universalidade, a antiguidade e o consentimento. Pois bem, seguiremos a universalidade se professarmos como única fé a que é professada em todo o orbe da terra, pela Igreja inteira. A antiguidade, se não nos afastarmos do sentir manifesto de nossos santos padres e antepassados. Enfim, o consentimento, se na mesma antiguidade recorremos às sentenças e resoluções de todos ou quase todos os sacerdotes e mestres. Tá? Então aqui, em pleno século, final do século V, início do século VI, né, já tinha uma vacina para o que iria aparecer quase que 6 séculos depois. Tá? Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês, acho que até estendi um pouquinho, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, quando vocês forem conversar com alguém que não professa a mesma fé de vocês, tentem saber qual é o pensamento que eles têm. E mais, nós não somos obrigados a saber tudo sobre todas as coisas. Tá? Então, se por um acaso for feita alguma pergunta que não saiba responder, não há mal nenhum falar assim, olha, eu não sei, mas eu vou verificar e te dou a resposta. Eu garanto que em 2000 anos de história, né, 2018 anos de história, né, nós temos resposta para tudo que já apareceu, para tudo que está aparecendo e para tudo que vai aparecer ainda. Certo? Obrigado. Agradeço. Carlos, obrigado, viu, mais uma vez. Tá? Agradeço. O Carlos, ele, não sei se o Bruno chegou a comentar, né? O Carlos, ele é um pioneiro da... Pode ver aqui, Carlos, não fica... Vai que escanteio. Ele é um pioneiro na apologética católica, né? E na internet ainda, né? Isso, foi. Consulto com Agnus Dei, Agnus né? Dei. Lá no final Isso, dos 97. 90. Isso foi em 97. A internet foi ligada em 95, né, no Brasil. Isso, né? Aí estourou em 96, começou 96, né, por causa da novela, né? E aí depois surgiu o site Veritatis Splendor, né? Isso, foi em 2000. Também... Foi em 2000. Sim. Sim.
E o Veritatis, assim, nossa, teve uma projeção, né, na Foi. época que muito grande. Outras pessoas também se juntaram à equipe Sim. lá, né, pessoas assim que o Rafael, né, o Vitória lá e outras pessoas. A boa parte do Veritatis era que nós éramos uma equipe de cerca de 12 pessoas. Mais ou menos 8 éramos ex-protestantes. Olha. Né? Pessoas que, né, algumas que conheceram, como o caso do Alessandro, que conheceu o nosso trabalho pelo Agnus Dei, e depois veio a ideia do Veritatis, que seguiu mais ou menos o mesmo rumo, mas que já tinham Você de uma que concepção denominação? Você era mesmo? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus? Isso. A gente tem ex-protestantes aqui também, né? Nossa amiga aqui é ex-protestante. Deus é amor. Tem mais alguns ex-protestantes? Daniel. Sejam todos bem-vindos. Eu posso falar isso porque eu comemorei 25 anos de retorno no ano passado. Olha. Né? Então eu já tenho uma bodas de prata aí com a igreja. Tá bom. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado.